Sr. Almirante, Sr. Presidente e Vice-Presidentes da Academia de Marinha, minhas senhoras e meus senhores, desta forma simples, considerem-se todos cumprimentados. Eu devo começar por dizer que é uma honra e um privilégio muito grande voltar aqui, onde passei aqui muitas tardes em conversas com o Almirante Sacchetti, e, portanto, é sempre um gosto especial, também do ponto de vista humano, regressar aqui a esta prestigiada instituição que, quer dizer, nos últimos tempos, nos dá permanentemente conta de sucessivos eventos, e no meio de tantos eventos aqui e noutros locais, quero agradecer a presença hoje, no final de tarde, porque já não é muito comum encontrar salas, por mais interessantes que sejam os eventos, tão recheadas e com tanto saber certamente. O tema que combinei com o Sr. Comandante Jambujo foi este aqui, disputas e dilemas de segurança nos mares da China, e eu acho que a melhor forma de começarmos por abordar este tema é recordar que a China não é um país qualquer, é uma civilização, é um Estado, é uma nação e é um país de superlativos. E é por isso que quando nós abordamos a China, temos que ter em conta a dimensão e a escala com os brutais impactos que isso tem em termos regionais e globais. O que vem aqui são curvas que representam o crescimento do share no PIB mundial em paridade de poder de compra. E como facilmente se constata, pela curva da China, o impacto que tem na economia regional e mundial é muitíssimo maior do que foi o do Japão, nos anos 70 e 80, ou dos pequenos tigres e dragões asiáticos. E o comparativo de share no PIB mundial é talvez o melhor comparativo de poder económico, porque nós estamos sempre a falar de um bolo 100%, anos, é porque alguém perde fatias. E nós percebemos pelas curvas em declínio quem é que perdeu fatias no PIB mundial. Muito por via do crescimento da China, mas também da Índia. Em termos regionais, depois o resultado é este. Uma vez mais, através do indicador comparativo de share no PIB mundial em paridade de poder de compra, nós vemos como a Ásia-Pacífico já representa quase metade do PIB mundial. E vemos, por comparação, quais é que são as regiões que perdem. Portanto, não há grandes dúvidas de para onde se deslocou a centralidade da economia mundial. Nós, de vez em quando, utilizamos aqui um truque, somamos todo o continente europeu e todo o continente americano para dizer que o Atlântico ainda tem capacidade para ombrear com a Ásia-Pacífico, mas, na verdade, parte substancial do continente americano está no Atlântico e está no Pacífico também. Depois temos aqui um outro exemplo do crescimento e do impacto da China. Eu acho que está aqui qualquer coisa a cortar, mas dá para ver. Entre 93 e 2018, segundo os dados mais recentes da Organização Mundial de Comércio, vejam o crescimento do share da China nas exportações mundiais, de 2,5% para mais de 13%, e, portanto, da Ásia. Mas já lá vai o tempo em que a China, sobretudo, exportava. A China é um grande importador. É o segundo maior importador mundial e é por isso que, em termos de importações no mesmo período, 93, 2018, o share da China passa de 2,7% para 11%. E, sem surpresa, a China é, desde 2009, o maior exportador do mundo, mas é também o segundo maior importador do mundo. Este dado é relevante porque fala-se muitas vezes na interdependência, esquecendo que a interdependência significa mais dependência mútua. E hoje já não é possível, e muito menos fácil, sermos protecionistas em relação a uma China que não só exporta muito, mas importa abundantemente. E são cada vez mais as nossas economias, no continente americano e europeu, que estamos dependentes do mercado chinês, que é o maior mercado do mundo em praticamente todos os domínios. Com 1.400 milhões de habitantes, nós podemos somar toda a população da União Europeia, dos Estados Unidos, da Rússia e do Japão, e não chega à dimensão da população da China. E se falamos em cerca de 850 milhões de habitantes chineses que são consumidores iguais aos europeus ou norte-americanos, isto equivale à soma quase
dos consumidores da União Europeia e dos Estados Unidos. Chamo também a atenção para outro dado que muitas vezes estatisticamente faz diferença, quer na Organização Mundial de Comércio, quer no FMI, os dados que temos estado a ver, Hong Kong não é somado à China. Portanto, a República Popular da China aparece com um indicador e Hong Kong aparece sempre separado. Porque se fosse somado como deveria ser, Hong Kong é da soberania chinesa desde 1997, então a expressão ainda seria maior. E como veem aqui no ranking, só Hong Kong é o 8º maior exportador e o 8º maior importador do mundo. Só que não é só a dimensão da economia e do comércio da China no quadro internacional. É o peso crescente que tem sobre muitas outras economias, a começar pelos países vizinhos. E, na verdade, começa a haver um sentimento na região de uma certa forma de regresso de uma China que faz dos outros seus tributários. Exemplo paradigmático é Taiwan. Como vêem, segundo os dados também da Organização Mundial de Comércio, a China é responsável por uma parcela muito significativa, 28% das exportações de Taiwan e de mais de 19% das importações. Taiwan, como sabemos, ainda por cima com a liderança atual, segue uma via tendencialmente separatista e independentista, como quisermos. Mas não é só Taiwan. Neste quadro, com dados da União Europeia, e portanto, quando nós pegamos nos dados da União Europeia, aparecem sempre os 28 da União Europeia somados, 28 ainda, quando viermos daqui a algum tempo já não seremos os 28, mas neste momento 28, e mesmo somando os 28 da União Europeia, se repararmos, portanto, para explicar este quadro, aqui temos as economias de referência e aqui os parceiros. Fora de parênteses está o lugar no ranking, dentro de parênteses está o share na totalidade do comércio externo. E como vemos, para Japão, Coreia do Sul, o grupo ASEAN, Vietnã, Indonésia, Filipinas ou Malásia, a China é o maior parceiro comercial. Também é para os Estados Unidos, só não é somando os 28. Se fosse fragmentando economias nacionais, a China seria o maior parceiro comercial dos Estados Unidos. Ali aparece em segundo lugar, porque a União Europeia é o primeiro. E em alguns países é impressionante a parcela que a China representa na totalidade do comércio externo, mesmo aliados dos Estados Unidos, como é o Japão ou a Coreia do Sul. Se eu colocasse aqui a Austrália, quase 1/3 de todo o comércio externo da Austrália é com a China, que é de longe o seu maior parceiro comercial. Portanto, é na economia mundial, é no comércio mundial e é nas economias vizinhos. Os países que eu coloquei aqui foram selecionados por uma razão, são aqueles com quem a China tem disputas territoriais nos mares da China. Este poderio económico tem permitido aos dirigentes chineses criar realidades paralelas. Não só é um ator altamente subversivo para a ordem internacional existente, porque joga dentro do sistema das Nações Unidas ou da Organização Mundial de Comércio, etc., mas cria também outro tipo de realidades. Estão aqui dois exemplos de duas ideias, dois projetos do atual presidente Xi Jinping, a famosa Nova Rota da Seda, a Belt and Road Initiative. É um projeto megalómano, para décadas. Começou por ser um mecanismo de ligação da China à Ásia e à Europa, quer por via terrestre, quer por via marítima, mas hoje é global. Os países signatários, entretanto, de acordos no âmbito da Belt and Road Initiative já envolvem países da África e países do continente americano. Aliás, com muito dinheiro, foi criado um banco e um fundo especificamente para isso, está em marcha e nós estamos a sentir na Europa cada vez mais esta pressão. Outra ideia de Xi Jinping, com o Made in China 2025, projetos e, sobretudo, do ponto de vista da ciência e tecnologia, onde a China se está, de facto, a posicionar na liderança de algumas áreas. Às vezes isso tem que ver com a dimensão da população. Por exemplo, a recolha de dados para a inteligência artificial. A China tem muito mais vantagem pela recolha de dados e depois isso permitir a aceleração da inteligência artificial do que outros. O 5G é o caso mais badalado, mas a robótica e etc. Este plano foi concebido há 10 anos, foi em 2015, portanto são no fundo 2 planos quinquenais e está a ser totalmente implementado, curiosamente estipulando quanto do mercado chinês é que é permitido a estrangeiros
quanto de tecnologia endógena chinesa é que as empresas chinesas têm que adotar, e isto difere claramente das regras normais da concorrência económica, porque a China não encontra os mesmos constrangimentos, impedimentos e regras nos mercados externos. Por exemplo, a administração Trump poderia ter atuado muito mais em termos de regras do que em termos apenas de tarifas, porque isso é de muito curto prazo. Uma das consequências do crescimento chinês, e portanto industrialização, urbanização, eletrificação, motorização, é o aumento exponencial do consumo de energia. Por causa da China e da Índia também, a Ásia disparou, apesar do nosso consumo ser muito maior do que era antes, primária. E depois as projeções da Agência Internacional da Energia da dependência crescente destas economias, incluindo naturalmente a China. China que era autossuficiente até 1993-94 e que agora depende muito das importações. E este é um dado relevante para o que vamos ver a seguir dos mares da China. Estamos a assistir a grandes mudanças da geopolítica mundial da energia e uma delas também resulta dos Estados Unidos se terem tornado autossuficientes por causa do gás de xisto e do petróleo de xisto e, portanto, estão com menos interesse em certas áreas do que antes porque já não são motivados pelo acesso aos fornecedores energéticos. Isto significa que, para a China, mas para a generalidade das economias da região, a segurança económica e energética é vital. Porque sem aceder a recursos energéticos, sem aceder a mercados externos para escoamento e abastecimento, as suas economias definham e a legitimidade dos regimes políticos, sejam eles autocráticos ou democráticos, definha também. A China é um exemplo disso mesmo, mas eu diria que é generalizado. Aqui já agora fica apenas a lista dos principais fornecedores de crude oil em 2018, com a Rússia a destacar-se com 15% do fornecimento à China, das importações chinesas. China que dispõe, obviamente, do maior exército do mundo, em razão também da sua população, mas o destaque vai para os investimentos muito significativos na área da defesa. Não é apenas o maior exército do mundo, já está muito destacada na segunda posição, sejam quais forem as fontes. Eu coloquei duas porque os dados variam, o CIPRI e o ISS. Está muito destacada na segunda posição. E vejam o aumento neste período 2009-2018. 83%. Munida de mais recursos financeiros, muitos deles estão a ser alocados para a defesa. E esta é a razão das grandes inquietações dos países vizinhos. Não é tanto pela economia, embora isso dê armas de arremesso, de coação e influência, mas é sobretudo do ponto de vista militar e, sobretudo por causa da China, nós estamos a assistir, sem se falar muito nisso, mas estamos a assistir a uma verdadeira corrida aos armamentos na Ásia-Pacífico. Esta é uma tabela do CIPRI, a preços constantes, 1988-2018. O mundo gasta mais em armamento agora, a preços constantes, do que gastava em tempo ainda de Guerra Fria. Todas as regiões, com exceção da Europa, gastam mais. Mas a Ásia-Pacífico destaca-se. Vejam a preços constantes que passa de 134 mil milhões de dólares para quase 500 mil milhões de dólares. E, em larga medida, a justificação não é encontrada apenas porque dispõem de mais dinheiro para gastar também na defesa. É porque estão numa lógica de vigilância de pesos e contrapesos uns em relação aos outros e o elemento central é naturalmente a China. Depois, se há região do mundo em que há proliferação de armas nucleares, desde o fim da Guerra Fria, é esta. As três potências oficialmente nucleares são a Índia, Paquistão e Coreia do Norte. A China mantém a sua velha política nuclear, o no first use, embora alguns analistas venham dizendo que há uma intenção de Xi Jinping para abrir exceções no no first use, mas o facto é que ainda no mais recente livro branco de defesa chinês do ano passado, volta a ser reafirmada esta política nuclear. E até se mostrando favorável à destruição das armas nucleares, no fundo, o velho sonho Obama do mundo livre de armas nucleares. Em termos de grande estratégia da China, hoje é tudo muito balizado por mais uma expressão do Xi Jinping, o sonho chinês.
com estes dois centenários, um celebrado os 100 anos da criação do Partido Comunista Chinês e o outro depois, em meados do século, o centenário da criação da Proclamação da República Popular da China. Estas são as grandes balizas. Agora, na propaganda chinesa, já no fundo tinham sido fixadas por Deng Xiaoping no final dos anos 70, e a China tem prosseguido sempre, sobretudo desde Tiananmen, esta lógica. Toda a diplomacia chinesa assenta na mensagem da Peaceful Rise, isto é, ascensão benigna. Os outros países não têm que se preocupar. Nós somos uma potência benigna, não somos uma potência hegemónica, não temos intenções agressivas. E, portanto, há uma tentativa de convencer os outros interlocutores de que a ascensão da China é pacífica e é benigna. Acrescentando depois a ideia do win-win, ganhos mútuos. Não só a China pode beneficiar da colaboração e cooperação com os outros, como os outros podem crescer e beneficiar da cooperação com a China, numa lógica de ganhos mútuos. E por isso, nós podemos dizer que a grande estratégia da China, aquilo que se poderá chamar a grande estratégia da China, depois podemos desenvolver algum destes tópicos se tiverem interesse, é no fundo balizada por estes dois conceitos. O poder nacional abrangente, que é um conceito tipicamente chinês, que é muito próximo do que nós normalmente utilizamos como potencial estratégico. É, no fundo, a forma como a China se mede com as outras potências e se posiciona no ranking global, sendo o objetivo chinês o crescimento do poder nacional abrangente, portanto, em todas as dimensões. E há um segundo conceito, que é traduzido da configuração estratégica de poder, mas na verdade significa a propensão das coisas. Qual é então o racional chinês? O estratega virtuoso não tem que forçar nada, não tem que tentar impor nada num período de oportunidades em que as coisas lhe são favoráveis. Ora, a China retrata o início do século XXI e continua a retratar assim no Livro Branco de Defesa mais recente. A China retrata este tempo como um período de oportunidades para a China, favorável à China. E, portanto, se as coisas são favoráveis à China, a China não tem que forçar nada. Tem é que ser hábil a tirar partido das oportunidades. Porque, sendo assim, o crescimento do poder nacional abrangente da China é uma constante e é uma questão de tempo até a China chegar ao topo da pirâmide. Não tem que provocar, não tem que forçar nada, nem arriscar como fez a Alemanha nazi ou o Japão imperialista. Portanto, é uma lógica de longo prazo, tirando partido das oportunidades. Por isso é que muitos dizem que a melhor oportunidade que surgiu a Xi Jinping nos últimos anos chama-se Donald Trump. E ainda vai prosseguindo a célebre estratégia dos 24 caracteres. Foi um dos últimos legados intelectuais do Deng Xiaoping, pouco antes de morrer, em 1992. 24 caracteres, porque em mandarim se escreve questão, envolvermos nos assuntos prudentemente, esconder as nossas capacidades, esperar a nossa vez, ser bom a manter um perfil baixo, nunca reclamar a liderança. O presidente anterior, o Jintao, acrescentou-lhe o dar algumas contribuições. E em larga medida a China ainda se vai mantendo dentro da estratégia dos 24 caracteres, embora esteja muito mais confiante, pelo menos estava até ao final do ano passado com a crise de Hong Kong, as eleições em Taiwan e agora o coronavírus, mas a China está muito mais confiante e Xi Jinping é um acelerador desta afirmação. Desta visão e desta grande estratégia resulta uma política de defesa muito chinesa. Aliás, a China é tudo com características chinesas, a democracia com características chinesas, a revolução dos assuntos militares com características chinesas, o socialismo com características chinesas. Ora, a China mantém o conceito maoísta de defesa ativa, que não é legítima defesa nem é agressão. Dá para muitas coisas. Justifica a guerra com a Índia em 1962, justificou a invasão que eles disseram foi dar uma lição ao Vietnã no final dos anos 70. Portanto, uns consideram que é agressão, outros... Legítima defesa não é certamente, é ambíguo o suficiente. Agora falam nesta estratégia das três guerras, psicológica, da opinião pública e legal, mas do que nos interessa mais é que a China tem montado um sistema de defesa com base nestes dois cordões de ilhas, sempre com Taiwan lá dentro, e assume que dentro da defesa ativa está a desenvolver capacidades de anti-acesso e negação diária. Nunca referindo expressamente, toda a gente entende que, ao dizer anti-acesso e negação diária,
está a pensar em impedir o acesso dos Estados Unidos ao teatro de conflito no Estreito de Taiwan e na sua periferia. Não o diz assim, mas toda a gente interpreta como sendo este o objetivo. Está numa fase de grande modernização das suas forças armadas. O objetivo é este, ter umas forças armadas classe mundial em meados do século. Depois tem aqui também as balizas já em 2020 e 2035, novamente por Xi Jinping. E aqui estão alguns dos exemplos do que a China tem estado a evoluir nas últimas décadas. Vejam, em termos de mísseis, ou em termos de caças, de fragatas, estamos a passar de 0 para 46, 61 ou quase 1000. Para além dos 2 porta-aviões que, entretanto, tem, um deles, inaugurado no final do ano passado, totalmente construído de raiz, com tecnologia chinesa. E em resposta, não são só os países vizinhos que estão claramente numa lógica de corrida aos armamentos, os Estados Unidos não escondem qual é também a sua região prioritária no plano estratégico. E já não é só com esta administração. Este quadro é engraçado porque é retirado do último livro branco de defesa do Japão e compara o posicionamento dos Estados Unidos na Europa e na Ásia-Pacífico atual e em 1987. E o curioso é que em 1987 os Estados Unidos tinham na Europa o dobro dos soldados que tinham na Ásia-Pacífico. Hoje têm na Ásia-Pacífico o dobro, mais do dobro, dos soldados que têm na Europa. E isto é bastante revelador, sendo que os Estados Unidos vão dizendo que o interesse americano nos mares da China tem estes 3 principais eixos: a credibilidade dos Estados Unidos e as suas alianças, preservar a livre navegação dos mares e manter uma estabilidade para construir um relacionamento construtivo com a China. Ora, a China tem fronteira terrestre com 14 países e depois tem fronteiras marítimas e disputas com uma série deles. Com a esmagadora maioria tem disputas territoriais. Na verdade, só estão resolvidos por acordo as disputas territoriais com os ex-países soviéticos, incluindo a Rússia, o último acordo em 2005. Com quase todos os outros países com quem tem fronteira terrestre e marítima, a China tem disputas. E, portanto, vamos apenas salientar algumas delas, as que dizem respeito aos mares da China, que vem no último livro branco de defesa chinês, bem expresso esse objetivo, essa ambição das Forças Armadas chinesas defenderem as águas e as ilhas no Mar da China do Sul e no Mar da China Oriental. O próprio livro branco de defesa chinês diz que desde 2012, vejam a quantidade de patrulhas marítimas e de operações de law enforcement. 72.000 e 4.600. Os números, no caso da China, são sempre esmagadores. O Mar da China do Sul é importante por múltiplas razões. Vejam que 1/3 do comércio marítimo mundial passa por aqui. É a zona de navegação mais intensa do mundo, segundo dizem os especialistas. Mais 40% do gás natural liquefeito. 80% das importações energéticas da China passam por aqui. E 40% de todo o comércio externo da China. Como vimos, o maior exportador do mundo e o segundo maior importador. Quando são estimativas, vejam aqui entre os 11 bilhões ou 1.000 milhões de barris de petróleo e 190 trilhões de metros cúbicos de gás natural até aos 22 bilhões e 290 trilhões. Portanto, estima-se, mas é difícil, porque a disparidade é muito grande. E depois ainda 10% de que são os recursos pescatórios. Nesta região, a China traçou esta linha, fazendo, no fundo, do Mar da China do Sul um mare nostrum. O problema é que traça isto, incluindo arquipélagos
e ilhas que são disputados por outros países vizinhos do Sudeste Asiático, segundo os quais o direito internacional do mar lhes daria estas zonas económicas exclusivas. E, em particular, temos disputa sobre as ilhas Paracel, todas ocupadas pela China e reivindicadas na sua totalidade pelo Vietnã. Os chineses expulsaram os vietnamitas nos anos 70 e depois outra vez nos anos 80. Depois o Scarborough Shoal entre a China e as Filipinas e as Ilhas Spratly entre a China, o Vietnã, Filipinas, Brunei e Malásia. Esta é a chamada Nine Dash que a China traçou. Chegaram a ser 11, depois 10, mas como resolveram aqui os problemas no Golfo de Tonkin com o Vietnã, são estas agora as 9 linhas. A China recusa a arbitragem internacional, recusa a submissão ao Tribunal Internacional. As Filipinas tentaram, o Tribunal chegou a dar razão às Filipinas, mas a China nem sequer apresentou defesa, dizendo que era totalmente ilegítimo o Tribunal pronunciar sobre esta questão. E a China repetidamente diz que é inalienável, é indiscutível a sua soberania sobre tudo e, portanto, os arquipélagos. Pior, nos últimos anos o que a China vem fazendo é aumentar o território das suas ilhas e atóis. Estão aqui alguns exemplos de imagens retirados do mais recente livro branco de defesa do Japão, com alguns exemplos disso. É que os Estados Unidos começaram a responder desde 2015 com estas Freedom of Navigation Operations no Mar da China Sul, os FONOPs, e vejam como vêm crescendo. 2 operações FONOP em 2015, 3 em 2016, 6 em 2017, 5 em 2018 e 9 em 2019, o número mais elevado de sempre. Somando-se a estas operações, muitos incidentes que ocorrem entre, sobretudo, embarcações, mas de vez em quando também aeronaves, da China e dos países vizinhos e da China e dos Estados Unidos. Depois temos no meio do Mar da China do Sul e do Mar da China Oriental, que já vamos, a questão de Taiwan, que é talvez a questão que mais proximamente poderia levar ou poderá levar ao conflito militar entre os Estados Unidos e a China. Os dirigentes chineses e os documentos oficiais da República Popular da China nunca põem de parte a hipótese do uso da força. Isto é uma expressão de Xi Jinping, do presidente Xi Jinping, no ano passado, quando comemoraram os 40 anos da declaração de Deng Xiaoping sobre Taiwan, e cá está a ideia de que não podem renunciar ao uso da força, e esta é uma das várias expressões do Livro Branco de Defesa da China, em que, mais uma vez, mostram a preparação para o uso da força. No fundo, a política chinesa em relação a Taiwan pode ser descrita como as 3 manutenções: manter a pressão militar, manter o bloqueio diplomático e manter as relações económicas e comerciais, tentando converter como em pátria. A desigualdade é muito grande e é crescente a disparidade de capacidades militares entre Taiwan e a República Popular da China, mas obviamente que a questão não é apenas entre Taipei e Pequim. Envolve diretamente os Estados Unidos, porque embora os Estados Unidos deixassem de reconhecer Taiwan para passar a reconhecer oficialmente a República Popular da China, como única China, na prática pratica uma política de 2 Chinas. E tem o Taiwan Relations Act, que é uma lei interna dos Estados Unidos comprometendo-se a defender Taiwan perante qualquer agressão. Isto exige a moderação de todas as partes, porque ninguém tem dúvidas de que se a China arriscar um assalto militar para de surpresa tomar Taiwan, os Estados Unidos irão entrar no conflito. Se Taiwan avançar unilateralmente para a independência, podem perder o apoio dos Estados Unidos e certamente que a China usará a força. E se os Estados Unidos resolutamente avançassem para um reconhecimento da independência de Taiwan, a China usaria a força. E, portanto, todos têm que moderar para manter o status quo, mas sem resolver a questão. O problema, os muitos problemas que há nesta região é que não têm a solução. Felizmente não se agravam, mas são muitos focos de rastilho e podem facilmente agravar-se. No Mar da China Oriental, nós temos outros interlocutores, embora a República Popular da China continue, e sobretudo temos estas disputas China-Japão sobre as ilhas Senkaku em japonês, Diaoyu
em chinês, Diaoyutai, em taiwanês, se quiserem, e depois estas Ilhas Rochas, Yedo, Suyen ou Socotra. Também muito rico em recursos energéticos, o que é um outro atrativo. Curiosamente, as disputas existem, vêm aumentando o nível de tensão, mas foi possível e persistem estabelecer estas zonas de desenvolvimento conjuntas, seja entre o Japão e a Coreia do Sul, seja mesmo entre a China e o Japão, embora persista aqui uma grande área em disputa, além dos vários acordos conjuntos sobre pescas entre o Japão e a China, entre o Japão e a Coreia do Sul e entre a China e a Coreia do Sul. Portanto, não há só competição e confrontação, não há só a apresentação de reivindicações, vão tentando mitigar os riscos de conflito militar, criando estas realidades, embora sem resolver os problemas de fundo. Talvez o principal foco de tensão aqui seja entre o Japão e a China. Em causa está um pequenino conjunto de ilhas, um pequenino arquipélago que os japoneses chamam Senkaku, os chineses Diaoyu. A raiz histórica tem que ver com a guerra entre o Japão e a China de 1894-95, que o Japão venceu, obrigando a China a assinar em abril de 1895 o Tratado de Shimonoseki. Porquê é que estou a referir abril? Porque no argumentário japonês, em janeiro, anexaram estas ilhas como sendo território sem dono. No argumentário chinês, estas ilhas são adjacentes de Taiwan. Portanto, quando o Japão as conquistou Taiwan e ilhas adjacentes pela força, que a China teve que oficializar, entregando ao Japão em abril de 1895, estas iam nas adjacentes de Taiwan. Portanto, quando o Japão devolveu Taiwan à China, estas deviam ter ido no pacote. O facto é que os Estados Unidos ocuparam o Japão no final da Segunda Guerra Mundial e todo este arquipélago, onde está a base americana de Okinawa, continuou sob a administração americana até o início dos anos 70. Só em 1972 é que os Estados Unidos devolveram ao Japão a administração de todo este arquipélago das Ryukyu, onde estão as ilhas Senkaku. E é a única disputa fronteiriça territorial de soberania que envolve o Japão, sobre os quais os Estados Unidos não são ambíguos. Dizem expressamente que estas ilhas estão a coberto da aliança Estados Unidos-Japão. Portanto, no caso de um conflito ou de uma escalada China-Japão, os Estados Unidos já disseram que estas ilhas estão a coberto da aliança. Não acontece o mesmo noutras disputas que envolvem o Japão. Também não tem fronteiras definidas nem com a Coreia do Sul. E, como veem, até recentemente lançaram aqui mais um mecanismo de articulação para, sobretudo, evitar incidentes, é um mecanismo de comunicação marítimo e aéreo entre Japão e China. Só que, uma vez mais, no seu processo gradual, a China está a fazer coisas que antes não fazia. E começou a fazer, vem aqui os anos, portanto não é assim há tanto tempo, foi, numa base quase diária, enviar navios ou aeronaves para espaço aéreo japonês, ou pelo menos que os japoneses definem como seu espaço aéreo e de soberania, sobretudo nas águas contíguas às ilhas Senkaku. Ao ponto de o Japão, no seu livro branco de defesa, dizer que a China, por via da coerção, está a tentar alterar o status quo, coercivamente, e dá exemplos de operações e penetrações ilegais marítimas e aéreas da República Popular da China nos seus espaços. Isto é uma imagem também tirada neste livro branco de defesa japonês. Depois temos, também no Mar da China Oriental, as disputas entre a China e a Coreia do Sul. E neste caso é sobre Yedo, ou Suyen, ou até Socotra Rock, que é como também é conhecida, aqui localizadas, e vejam aqui as reivindicações do traçado das linhas de zona económica exclusiva, até onde vai a da China e até onde vai a da Coreia do Sul. Não há fronteira definida também entre estes dois países por via desta disputa.
E a Coreia do Sul, entretanto, para além daquela histórica disputa, recordando que a Coreia do Sul, toda a Península Coreana, chegou a ser chinês durante muito tempo, só foi perdido no finalzinho mesmo do século XIX, mas a Coreia do Sul apresenta estas outras reivindicações, tal como Portugal também está a tentar que lhe seja reconhecida uma extensão da plataforma continental, vejam até onde. E este é retirado de um documento sul-coreano em que vem tentar mostrar as linhas até onde chegará a sua plataforma continental. Só que, pela primeira vez, no final de 2013, a China fez mais um passo e estabeleceu uma zona de identificação de defesa aérea, sobrepondo-se às zonas de identificação de defesa aérea que o Japão já tinha definido e a Coreia do Sul, e incluindo na sua zona de identificação de defesa aérea as Senkaku e as tais Iedo, ou Socotra. E no final de 2013, por comparação, já agora também deixo aqui a DISO, a Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan. Aqui também com uma margem de sobreposição. Este é o quadro comparativo de forças militares no Nordeste Asiático, em que, enfim, a expressão e a comparação da China com qualquer um dos outros é muito visível, e a razão pela qual os Estados Unidos vão não só mantendo, como reforçando a sua presença estratégica, as velhas alianças e novas parcerias, para contrabalançar esta ascensão chinesa. Quanto a dilemas, eu sublinharia estes, talvez depois, no período do debate, possamos desenvolver. Um dos grandes dilemas que se colocam para os países vizinhos, mas não só, é qual é o equilíbrio entre o beneficiar de facto do crescimento do potencial abrangente da China, mas sabendo que com isso se pode estar a contribuir para reforçar as capacidades de coerção chinesas, que se podem virar contra eles próprios, em particular os países vizinhos, seja os países do Sudeste Asiático, seja o Japão ou a Coreia do Sul, convivem com este dilema. Depois, na verdade, não se pode tentar levar a China a retirar ou a sair das ilhas que criou, ou a deixar de ter as instalações militares, ou de colocar novas instalações militares nessas ilhas. Se tentar forçar, há o grande risco de conflito, mas a China também, se tentar evitar ou excluir os Estados Unidos e as suas operações na área, dificilmente o farão sem provocar um conflito. Portanto, na verdade, o recuo chinês ou a exclusão dos Estados Unidos não são verdadeiras opções políticas e estratégicas que os atores colocam em cima da mesa. O que vem acontecendo em crescendo, quer no Mar da China do Sul, quer no Mar da China Oriental, também tem um significado, para lá dos recursos energéticos, da questão da soberania, da importância histórica, da legitimidade dos regimes, etc., tem um significado acrescido, porque estão a funcionar como uma espécie de teste ou de substituto provisório para aquilo que vai ser o quadro de relações no futuro. Isto é muito paradigmático no caso da China e do Japão, considerados rivais estratégicos, mas o mesmo se aplica a países do Sudeste Asiático e até certo ponto os Estados Unidos. Ainda por cima vão-se sucedendo, com cada vez maior frequência, às vezes instrumentalizado, outras vezes parecem mais espontâneos, muitas manifestações públicas, sempre que há um incidente, grandes manifestações no Vietnã, para não falar na China, ou no Japão, nas Filipinas, de repúdio à outra parte. E se entra numa escalada desse género, os dirigentes vão perder margem de manobra para controlarem a escalada. O sentido das populações e as pressões podem reduzir essa margem de manobra. Mas depois há esta grande dúvida. O que fazer com a China? Confrontá-la? Tentar conter uma espécie de containment anti-China? Ou o envolvimento e a cooperação? E a verdade é que os países da região, embora denunciem, estão a optar até agora mais pela via do envolvimento e da cooperação. Por isso é que eu vou terminar apenas com estes exemplos. A China faz parte de todos os organismos, organizações regionais, subregionais, interregionais, todos os quadros cooperativos. Antes era muito reticente, agora sempre pode estar, inclusive nos mecanismos criados por outros. Estes são alguns daqueles em que a China
colabora. Inclusivamente em 2018 conseguiu fazer este primeiro exercício marítimo China-ASEAN. Depois os vários quadros da ASEAN, o ASEAN mais 3, o grupo dos países do Sudeste Asiático, mais a China, Japão e Coreia do Sul, o ASEAN Regional Forum, em que até a União Europeia participa, etc. Depois vejam a articulação, cooperação virtual, às vezes mais prática, com os países vizinhos no âmbito da APEC, que envolve inclusive Taiwan, as cimeiras ASEM, Europa-Ásia, por exemplo, o Asia Cooperation Dialogue com, no fundo, o Médio Oriente, e os países da América Latina. Quadros e quadros em que a China exorbita a sua influência ou condiciona a margem de manobra dos outros. E, mais recentemente, isto. Nós tínhamos o célebre TPP, a Parceria Transpacífico, assinada por Obama, de que a administração Trump retirou os Estados Unidos. E os outros 11 países não só reafirmaram, como complementaram e aprofundaram, dando-lhe agora o nome Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Sem os Estados Unidos, os outros 11 estão. Ora, estes países, mais todo o grupo ASEAN, assinaram este acordo, que é a maior zona de comércio livre do mundo. Portanto, são os 10 países ASEAN, Austrália, Japão, Nova Zelândia, Coreia do Sul, portanto, aliados formais dos Estados Unidos, com a China. E deve agora entrar em vigor. Portanto, a estratégia da administração Trump não resultou porque o que nós estamos a ver é um isolamento dos Estados Unidos destes quadros. Já não é só o peso económico e comercial que há bocado retratávamos. Eles não se importam de embarcar numa aventura e que provavelmente os vai tornar ainda mais dependentes, interdependentes, com a República da China. Com esta nova zona de comércio livre, que no fundo vai diminuir ainda mais as barreiras alfandegárias entre uns e outros, com vantagem chinesa óbvia por comparação com estes países. Seja como for, a China, por um lado, enquanto grande ator internacional, e esta região, por outro, cada vez mais nos levam a ter que ver o mundo desta forma. Não com a Europa e o Atlântico no centro, mas infelizmente a sermos cada vez mais periféricos. E ou conseguimos, política estrategicamente, jogar de outra forma, ou vamos viver num mundo que é muito mais dependente das dinâmicas que ocorrem nesta região e dos interesses e valores da China, porventura em articulação com os Estados Unidos, mas não dos Estados Unidos connosco, como foi a ordem internacional que conhecemos. Mas, enfim, acho que cumpri o tempo, por aqui me fico, ficando à disposição, então, para questões e comentários que entendam. Muito obrigado pela atenção.